4 horas e 21 minutinhos. Bota o hino do Mugrão aí, meu caro Bolacha. Mugrão que ontem foi gigante frente ao Corinthians lá em Itaquera, arrancando um empate nos 90 minutos e nos pênaltis. Ô, Madison, ó, ajuda aí, né, Madison? Pelo amor de Deus, hein? Um pênalti desse? Que é isso? Kozlinski bateu um pênalti que... Nossa. Aliás, Madison, a partir de agora você vai treinar com o Kozlinski. Você chuta, ele defende, depois ele chuta e você defende. Pra ver se você aprende a bater pênalti, pô. Né? Porque não foi o Cássio que defendeu. A imprensa tá, né? Eu vi hoje a repercussão dessa classificação do Corinthians, todo o crédito ao Cássio que defendeu o pênalti. O Cássio não defendeu pênalti nenhum, não. A bola bateu nele, Pio. A bola bateu nele. Da forma com que o Madison bateu, sem dúvida nenhuma. A bola bate no Cássio. É óbvio, né? Ele cai ali mais ou menos pro canto certo. E não podemos nem dizer canto, né? Porque o Madison, ele bate um pouquinho mais pro lado direito do Cássio, lado esquerdo dele, Madison. Mas pouca coisa também, ela vai no meio do gol ali. Enfim, o Cássio só cai. Eu acho que se ela vai no meio do gol, é gol. Ele chutou entre o meio e o canto. Isso, exato. Ela vai um pouquinho mais pro lado... O Cássio tem 2 metros de altura. Um pouquinho mais pro lado direito ali do Cássio, que acerta o canto e faz a defesa. E o Cássio caiu antes ainda. Caiu antes e deu uma adiantadinha também. Deu uma adiantadinha. Normal, aquela adiantadinha. Tudo pra ajudar o Madison. Tudo. Só ele que não se ajudou. Aí ele bate mal. É. Aliás, o Cássio ontem, ele se adiantou em alguns pênaltis. Um deles foi na frente do Ronald. E o que fez o Ronald foi sacanagem. Ele foi macho. Foi sacanagem. Ó, foi porreta. Eu vou falar. Alguns jogadores fazem a cavadinha. Nenhum deles faz como o Djalminha fazia. O Djalminha era... não, mas aí você não vai comparar. Vou. A cobrança... Eu não tô dizendo... Olha, Carlos Cabela. Ó, Bolacha lá. Carlos Cabela. Não coloque palavras na minha boca. Carlão de Freitas vai me entender. Vocês estão macunados. Estamos macunados. Aliás, um beijo pra Dani Pedroso, que tá indo embora pra São Paulo, que tá ouvindo a gente. Beijo, Dani. O Ronald não joga um terço do que o Djalminha jogava. A cobrança de pênalti do Ronald ontem foi exatamente a forma com que o Djalminha batia. Pode pegar. Qualquer cobrança do Djalminha, qualquer cobrança... E a cobrança do Ronald de ontem. Igualzinha. Eu tava até te contando, Cabela, e trazer aqui um bastidor pro nosso ouvinte. Ontem, lá na cabine na Neoquímica Arena, estávamos nós, da CBN Campinas. Aí do lado direito tava o pessoal do Lance Esportes, depois o pessoal da Rádio Bandeirantes, São Paulo. Aí do lado esquerdo tinha o pessoal da CBN São Paulo e tinha o pessoal da Jovem Pan, lá no canto. Da Jovem Pan São Paulo também. Todas as rádios de São Paulo, nós, a única de Campinas, lá na Neoquímica Arena. A hora que o Ronald cobrou o pênalti, todo mundo olhou pra gente. Quem tava do lado direito olhou pra esquerda, todo mundo olhando pra gente, tipo, perguntando assim, ele sempre faz isso? Eu olhei e falei, não, ele é louco, até a gente tá surpreso com a forma que o Ronald bateu o pênalti. Mas, sem dúvida nenhuma, foi uma partidaça, né? Guarani e Corinthians, os dois se doando, e foi um jogão realmente. Empate no tempo normal, depois na decisão por pênaltis, 7-6, o Corinthians leva a classificação para enfrentar o São Paulo na próxima fase. Guarani, com isso, ganhou R$295 mil, então quase R$300 mil pela classificação, pela 7ª colocação, porque o empate diante do Corinthians ontem deu mais um ponto para o Guarani na tabela de classificação. Esse um ponto a mais fez com que o Bugre igualasse a pontuação do Santo André, mas com uma vitória a mais. Então, por isso, terminou na 7ª posição, 295 mil, mais os quase R$1.150.000 pela renda dividida lá na arena, na Neoquímica Arena. Guarani embolsando aí quase R$1,5 milhão já para pensar, inclusive, na sequência da temporada Série B do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o Daniel Paulista analisou o que foi o jogo e a eliminação do Guarani lá em São Paulo. É o sentimento de tristeza que a gente tem pela eliminação,
Mas se tem um outro sentimento paralelo a esse, mediante o jogo que a equipe fez, é de orgulho. Eu acho que o Guarani veio para a Neoquímica Arena, dado como para muitos uma equipe que seria facilmente batida pelo Corinthians. E para alguns até de uma forma até desrespeitosa, com uma partida até com resultado até elástico. E o que se viu na prática não foi isso, né? O Guarani jogou de igual para igual, o Guarani equilibrou as ações do jogo, o Guarani montou, durante os dias que teve de preparação, um plano de jogo que, no meu entendimento, foi perfeito, porque neutralizou o Corinthians não jogou, o Corinthians não conseguiu ter ideia dentro do jogo, o Corinthians foi uma equipe muito previsível, e eu não sou adepto a isso, mas para esse jogo nós fizemos uma marcação individualizada, principalmente nos seus jogadores de meio campo, e isso travou o jogo do Corinthians. O Corinthians jogou muito mais pela qualidade técnica individual dos seus atletas, que é muito alta. O elenco do Corinthians é um elenco AAA do futebol brasileiro hoje, de muita qualidade, de muito potencial, e a gente tem que respeitar muito isso, e isso valoriza, acho que não só o trabalho da comissão técnica do Guarani, mas também os jogadores do Guarani. Na entrevista coletiva pós-jogo, dá tempo da gente pegar aquele trechinho do Nicolas Careca? Nós estivemos na Zona Mista depois também, entrevistando os jogadores do Guarani. Um deles foi o Nicolas Careca, que falou sobre o sentimento que os jogadores saíram após a eliminação, mas jogando de igual para igual com o Corinthians. Nicolas, é aquele tipo de jogo que a classificação, obviamente, que seria muito comemorada, mas acaba não tendo, a desclassificação não acaba tendo tanta importância diante daquilo que a equipe demonstrou e a forma com que ela foi derrotada aqui na Arena. Cara, o Guarani é muito grande, né, velho? A gente sabe que teve grandes conquistas já, esse grande clube, então a gente vê como também uma derrota que ficou amarga, né? Mas futebol, alguém tinha que sair vencedor e foram eles. Aí, o Nicolas Careca, 2 personagens dos tantos que passaram pelo microfone da CBN ontem, Cabela. Pois é, o Quilombo Grino tá mandando aqui, ó, se não fosse aquele pé de rato bater tão mal aquele pênalti, poderíamos ter ido mais longe. Lamentável como um pé de rato põe tudo a perder. Meu Deus. O Amaro Fernandes tá dizendo aqui que o Cássio saiu antes. Verdade. Saiu. Teria que ter voltado ali, mas sabe como acontece essas coisas aí, né? O Luciano tá perguntando aqui, é tudo pelo YouTube aqui, ó. Gostaria de saber se vocês têm conhecimento do interesse do Santos pelo Giovanni Augusto, Pio. Sim, um outro personagem que passou também por nós foi o Giovanni Augusto na Zona Mista. Até brinquei com ele, falei, ó, Giovanni, você disse na semana passada que quando o Campeonato Paulista terminasse, você ia falar sobre a permanência ou não. Ele até riu, falou, mas já acabou o jogo? Eu falei, ué, acabou o jogo. Ele falou, ó, prometo que daqui 3 dias a gente vai conversar sobre. Existe sim esse interesse. O Giovanni está gostando de Campinas, a família do Giovanni está em Campinas, inclusive, filho, esposa e tudo mais, morando aqui em Campinas, e ele se sente bem aqui. Mas a gente sabe, né, Cabela? Futebol, grana, aquela coisa. Se o Santos realmente vier com uma proposta, é difícil, mas não existe uma proposta, existe o interesse sim da equipe santista. Carlão, Giovanni Augusto é o nome que tá no mercado, a gente sabe disso, e a gente sabe também que o Guarani não tem força para segurar também. E o Giovanni Augusto, no Guarani, ele voltou a estar na vitrine de novo aqui no Brasil, não é? É um nome até acima das pretensões do Guarani, né? É um nome de muita qualidade, é um nome que está no mercado, fez um bom Campeonato Paulista. Se o Santos realmente vier na briga, não dá para o Guarani, infelizmente, né? Porque o Santos ainda é o Santos, mesmo passando por problemas, mas é um time que tem condições de pagar 250, 300 de repente, né? Aí fica muito difícil. Mas a gente espera que o Guarani tenha aí alguma criatividade, que esse fator família em Campinas também possa pesar na decisão do Giovanni Augusto, mas se o Santos chegar com algo concreto, aí realmente fica difícil para o Guarani. Não só o Santos, né? O Giovanni é um cara que tem mercado em Série A de Campeonato Brasileiro, mas a gente espera que, de repente, essa coisa afetiva da cidade de Campinas, tal, isso possa mexer com o Giovanni, que ele possa permanecer no Guarani, que seria importantíssimo para a Série B. Muito bem, o Pinali tá mandando aqui pelo WhatsApp, boa tarde a todos, perder para o Corinthians seria normal, nos pênaltis poderia ganhar, mas na minha modesta opinião, o Bugre caiu de pé. Vamos pro intervalo, o repórter CBN tá chegando, na volta a gente fecha esse bate-papo sobre o Guarani.
Rede CBN, top de 5 segundos.